Hoje eu vou falar de força magnética, beleza? Vou partir dessa definição matemática do campo para falar da força. Vocês vão fazer as atividades na próxima, na semana lá, na prova, né? Na atividade que vocês vão fazer comigo. Vocês vão fazer sobre, especificamente, força magnética, interação entre ímãs, essa parte introdutória. E no terceiro trimestre, que vai começar lá em setembro, tá? No terceiro trimestre, nós vamos tratar sobre descrever o campo magnético. Eu defino qualquer campo, vou até escrever assim, ó. Se eu tenho um campo, como é que eu sei que ele existe numa posição do espaço? Então, eu tenho um ponto aqui, o ponto A, numa determinada região do espaço. Eu vou delimitar essa região do espaço com esse quadrado aqui. Tá legal? Eu vou escrever tudo aqui fora dessa região do espaço. Tá? Então, como é que eu sei que nesse ponto existe um campo? Bom, eu posso testar esse ponto para saber se existe um campo. Por exemplo, se eu quero saber que existe um campo gravitacional, eu coloco aqui aquilo que cria campo gravitacional. O que cria campo gravitacional é uma massa. Então, se eu pegar um objeto massivo, tá? Uma pedra que tem uma massa, e colocar no ponto A, se aparece uma força gravitacional para cá, eu sei que neste ponto A existe um campo gravitacional. Então, existe um vetor campo gravitacional no ponto A. Beleza? Por que eu sei? Porque apareceu uma força gravitacional numa massa. Beleza? Bom, vou apagar. E agora vou colocar no ponto A. Eu quero saber se no ponto A existe um campo elétrico. O que cria campo elétrico? Né? O que cria campo elétrico é uma carga elétrica. Então, se eu quero saber se nesse ponto A existe um campo elétrico, o que eu faço? Eu coloco no ponto A uma... vou colocar de azulzinho, né? Estava usando azulzinho. Eu coloco no ponto A uma carga elétrica. Porque eu não sou bobo, eu coloco uma carga positiva, né? Então, eu coloco uma carga de prova positiva no ponto A. Se aparece uma força elétrica sobre essa carga, eu sei que no ponto A existe um campo elétrico. Beleza? Eu sei que no ponto A existe um campo elétrico. Se a carga de prova é positiva, esse campo elétrico tem mesma direção e sentido da força elétrica que atua nessa carga. Então, percebam, para eu saber se existe um campo, eu coloco aquilo que cria campo. Aquilo que cria campo naquela região. E a partir disso eu verifico se existe ou não uma força associada a esse campo. Funcionou para campo elétrico, funcionou para campo gravitacional. O que eu mostrei para vocês no último vídeo é que funciona também para o vetor campo magnético. Tá certo? Se eu quero saber se no ponto A existe ou não um campo magnético, eu venho no ponto A e coloco uma carga elétrica em movimento. Se sobre esta carga elétrica em movimento aparece uma força, é porque nesta região do espaço existe um vetor campo magnético. Essa é a definição matemática de campo. Tá? Aparece uma força magnética sobre uma carga elétrica em movimento. Qual o problema que a gente tem agora nessa definição? Tá? Se vocês lembrarem do campo gravitacional, a definição do vetor campo gravitacional era uma força gravitacional que atua numa massa.
Se vocês lembrarem de campo elétrico, a definição de campo elétrico era a força elétrica, que atua numa carga. Vejam, massa é uma grandeza escalar. Carga é uma grandeza escalar. Então, até este momento, os campos gravitacional têm a mesma direção da força gravitacional. O campo elétrico tem a mesma direção da força elétrica. Mas agora, olha o meu problema. Olha o meu problema. Agora, aquilo que cria campo magnético também depende de um outro vetor, que é o vetor velocidade. Tá? Então, perceba, a direção e o sentido da força magnética em relação ao campo agora não tem mais a mesma direção e sentido do campo magnético. Então, a força magnética, ela não tem a mesma direção e sentido do campo magnético. Justamente porque a velocidade também é uma grandeza vetorial. Percebem? Então, neste caso aqui, para eu saber a direção e o sentido da força magnética, eu preciso saber relacionar essas três grandezas aqui. O vetor força magnética, ó, ele é obtido pelo produto vetorial do vetor campo magnético vezes a carga vezes o vetor velocidade. Tá? Então, eu tenho aqui três grandezas vetoriais representadas aqui. Isso é o que nós chamamos de um produto vetorial. Matematicamente, isso é um produto vetorial. Tá? Para ajudar a definir essa direção e sentido, eu vou ensinar para vocês agora uma técnica que é chamada de regra do tapa. Beleza, moçada? Tá? Que vai me permitir definir a força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento. Tá? Então, imaginem que eu tenha, numa determinada região do espaço, tá? Um campo magnético atuando. E nesta região do espaço, eu tenho um campo magnético. Esse campo magnético, ele vai ser um campo magnético uniforme. Então, percebam, é um campo magnético uniforme. Ele está indo de um polo norte magnético, que é esse que eu estou representando aqui, ele é gigante, mas é um polo norte magnético de um ímã, tá? Ele está indo desse polo norte magnético desse ímã aqui, ó, em direção a um gigantesco polo sul magnético que está do lado de cá. Tá? Eu não vou pensar no campo magnético que está atuando desse outro lado de cá, nem em cima nem embaixo. Beleza? Beleza? Imaginem que eu lance aqui, agora, uma carga elétrica. Uma carga elétrica positiva que se move com uma velocidade v, conforme esse vetor que está representado aqui. Beleza? Então, olha só, uma velocidade que é vertical para baixo, dentro do plano da tela do meu computador. Eu tenho um campo magnético que é horizontal para a direita, dentro do plano da tela do meu computador. Beleza? Neste ponto A, eu vou representar isso aqui numa outra tela limpinha, ó. Eu tenho, no ponto A, onde está a carga, um vetor campo magnético que é tangente à linha de indução e no mesmo sentido dela. Tangente e no mesmo sentido. Então, o vetor campo magnético tem essa direção. O vetor velocidade tem essa direção. Perceba que esses dois vetores são
coplanares. O vetor B é coplanar. Estão no plano do papel, no plano da tela do meu computador. Tá? Tá? Bom, esta carga positiva se move verticalmente de cima para baixo. Então, ela tem movimento. Ela entra numa região onde existe um campo magnético. Logo, uma força magnética aparecerá sobre essa carga. Essa força é dada por BQV. Tá? São as componentes vetoriais dessa força magnética. Aparece uma força magnética. Agora, como é que eu vou definir a direção e o sentido dessa força magnética? Percebam, a direção da força magnética, esta força magnética, ela sempre será ortogonal. Ou seja, a força magnética, ela vai estar perfurando o plano desses dois vetores, tá? Ela vai estar perfurando o plano desses dois vetores. A ideia é a seguinte: quando nós mandamos ou lançamos uma partícula, esta partícula se move dentro desse espaço, tá? Basicamente é isso aqui, ó, a minha mesa digitalizadora. Estão vendo que ela é bem fininha, tá? É como se ela fosse um plano, beleza? Observem o seguinte: há um campo magnético nessa direção e sentido, beleza? Que está atravessando esse plano. E eu lanço uma partícula verticalmente para baixo, nessa direção e sentido aqui, ó. Ó. Então, esse lápis vai representar para vocês a direção do vetor velocidade. Enquanto essa caneta vai representar para vocês a direção do campo magnético. Olha para vocês verem. A velocidade da partícula é vertical para baixo, nesse plano. Hã? Já o vetor campo magnético é horizontal para a direita. Todo mundo consegue ver os dois aqui? Eles estão perpendiculares ali, beleza? Aparecerá uma força sobre essa carga? Aparecerá. Aparece uma força sobre essa carga porque essa carga está em movimento dentro de um campo magnético, por isso aparece uma força. Qual vai ser a direção e o sentido dessa força que vai aparecer sobre essa carga? Ora, ela será ortogonal. Isso quer dizer que essa força, ou ela estará entrando no plano do papel, ó, estão vendo? Eu estou usando essa caneta aqui do negócio para representar. Ou ela está entrando no plano do papel, ou ela está saindo do plano do papel. Tá? Ou está entrando no plano do papel, ou está saindo do plano do papel. Quer dizer, ou essa partícula vai ser empurrada na direção da tela, ou essa partícula vai ser empurrada para dentro da folha, para dentro do plano onde ela está se movendo. Então, vejam, neste caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu vou desenhar o vetor velocidade em azul. Tá? É o vetor velocidade. Tá? O vetor campo em A está em preto. Beleza? Então, como é que vai ficar a força magnética que atua nessa partícula? Beleza? O ângulo aqui é de 90 graus. Tá? Eu vou representar isso usando o seguinte sistema. Tá? Os vetores podem ser representados no plano do papel horizontal para a direita ou horizontal para a esquerda, dentro do plano do papel. O vetor dentro do plano do papel pode ser representado vertical para baixo ou vertical para cima. Tá? Mas e se ele estiver perfurando o plano? Quer dizer, e se ele estiver ortogonal?
E se ele estiver ortogonal? Não, beleza. Né? Tá. E se ele está perfurando o plano? Como é que eu vou representá-lo? Bom, se ele está perfurando e penetrando o plano do papel, se ele está penetrando no plano do papel, penetrando no plano, se ele está entrando no plano, eu vou marcar ele com um pontinho. Isso. Se ele está saindo do plano do papel, ao contrário, desculpa, falei bobagem aqui. Se ele está penetrando no plano do papel, eu vou representá-lo com um xizinho, porque vai estar penetrando no plano do papel. Se ele estiver saindo do plano do papel, eu vou representá-lo com um pontinho. Saindo do plano. Vejam, pra vocês entenderem isso, como é que eu vou mostrar isso para vocês? Observem aqui. Observa o seguinte. Se eu represento essa caneta saindo do plano, o que vocês estão vendo indo na direção de vocês? Ó, a ponta da caneta, não é? Vocês não estão vendo a ponta da caneta indo em direção a vocês? Vocês vão ver a ponta da caneta. Se eu represento ela entrando no plano, ó, o que vocês estão vendo? O fundo da caneta. Tá legal? Então, ó, saindo do plano a ponta da caneta, indo na direção de vocês. Entrando no plano o fundo da caneta. Tá? Imagina agora que essa caneta é uma flecha. A flecha não tem a pontinha dela e tem as peninhas ali atrás? A pontinha e as peninhas ali atrás. Confere? Quando ela está indo na direção de vocês, o que você vê? Você tem uma flecha indo na sua direção, você só vê a pontinha dela vindo entrar no C. Mas se você disparou a flecha e ela está indo para longe de você, você vê as peninhas no fundo dela. Então é essa representação que a gente usa para representar a força magnética, o campo magnético, a velocidade. Tá? Então, para qualquer vetor, isso não é só para o vetor campo magnético, não, tá? Isso não é só para o vetor campo elétrico, não, tá? Isso é para qualquer vetor, tá? Se o vetor está penetrando no plano do papel, eu vou usar o xizinho, porque ele está entrando no plano do papel. Se ele está saindo do plano do papel, eu vou usar um pontinho, como se fosse a pontinha da seta vindo para a gente aqui. Vou usar a minha mão direita. Ó, por isso que a gente chama de regra do tapa. Eu vou espalmar a minha mão. Abrir a minha mão. Tá legal? Eu vou abrir ela de tal maneira que o que vai estar acontecendo? O meu dedão vai representar a direção e o sentido do vetor velocidade. Os meus dedos, os meus 4 dedos, vão representar a direção e o sentido do campo magnético. O meu dedão, velocidade, meus 4 dedos, direção e sentido do campo magnético. Você vai apoiar a sua mão, porque a sua mão ela tem liberdade, né? Ela pode girar em todas as direções do espaço. Confere? Então ela tem uma certa liberdade, ó. Então você vai usar a sua regra, a sua mão direita para fazer, beleza? Como é que você vai apoiar a sua mão? Você vai colocar a sua mão orientando o dedão na direção da velocidade e os 4 dedos na direção do campo magnético. Então, dedão na direção da velocidade e os 4 dedos na direção do campo magnético. Beleza? No exemplo que eu dei para vocês, vamos lembrar, ó, a velocidade está vertical para baixo. O campo está horizontal para a direita. Beleza? Beleza? Aliás, horizontal para a esquerda ou para a direita? Eu não sei aí para vocês como é que está. Ah, mas está horizontal aqui para esse lado. Então, eu vou orientar a minha mão de acordo com isso. Ó,
Pega a mão e orienta. O dedão é a velocidade. A velocidade está para baixo. Se eu colocar o dedão assim, ela está para baixo? O dedão está para baixo? Não, está para cima. Se eu colocar assim, ele está para baixo? Não, está para a direita. Então, eu vou orientar o meu dedão para baixo. Ó, eu vou girar até meu dedão apontar para baixo. Aqui ele está apontando para baixo. Confere? Orientei o dedão para baixo aqui. Tá legal? Bom, agora eu tenho que orientar esses 4 dedos na direção do campo. Para que lado que o campo está? O campo está apontando para lá. Mas os meus 4 dedos estão apontando para o outro lado. Então, eu tenho que girar esses 4 dedos aqui e apontar para lá também. Então, mantendo o dedão para baixo. Tá? Tá. Lucas. Gira, rotaciona. Ó, tá aqui. Agora eu orientei a minha mão. Beleza? Com dedão para baixo e campo para a esquerda. Campo para a esquerda. Depois que eu orientei a minha mão, eu dou tapa. Eu vou dar o tapa. A força magnética devido a esse arranjo, ó, está saindo do plano do papel e indo da direção da tela. Então, é esse vetor aqui, ó. Percebam que ele é ortogonal. Estão vendo? Ó? É isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Então, se eu mudar a inclinação do plano, a força magnética é sempre perpendicular ao plano formado pelo vetor velocidade e pelo vetor campo magnético. A força magnética ela vai sair da palma ou do dorso da sua mão. Velocidade, campo. A força sai da palma da sua mão. Ah, obrigado, meu amor. Nossa, meu gente. Olha, pra você ver, minha assistente de turma, minha esposa, minha assistente de turma. Vem cá, amor, vem cá. Minha assistente de turma, deixa eu apresentar para vocês, meu amor, aqui, gente. Aqui, ó, minha assistente de turma. Olá, meninos. Vamos marcar sua mão também de vídeo, não? Obrigada. Ó, um menuzinho aqui. Menos. E um maisinho aqui. O que isso aqui representa, moçada? Basicamente é isso, ó. Corrente ou velocidade. Velocidade é o seu dedo, é o seu dedão. Seu dedão. Campo magnético, os seus 4 dedos. Beleza? Se a carga é positiva, a força é o tapa normal, sai da palma da sua mão. Percebem? Ó, eu dou um tapa. Pá! Força sobre carga positiva. E se a carga que estiver se movendo for negativa? A força é no sentido contrário. Ela pá, vai para o outro lado. Beleza? A força magnética ela é dada por esse produto aqui, ó, BQV seno de θ. Vocês estão vendo que eu tirei nessa função, eu tirei os vetores? Tá? É porque o produto aqui é um produto vetorial. Tá? Quando você calcula, por exemplo, um produto escalar entre duas grandezas, o produto final é um escalar, não é um vetor. Aqui o produto final é um vetor também. Tá? Então, por isso a gente vai usar o seno de θ. Vocês vão ter que acreditar em mim, agora eu não gosto disso, mas vocês vão ter que acreditar em mim que é assim que eu consigo determinar o valor da força magnética, BQV seno de θ. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, tá? Nesse exemplo, ó, lembra que a carga aqui que está se movendo é positiva. Ela é positiva. Tá? Como é que vai ficar a força magnética que vai atuar sobre ela aqui? Eu vou representar a força magnética com um pincel verde, para ficar bom. Tá? Como é que vai ficar? Ó, eu vou pegar a minha mão e vou orientar a minha mão da maneira que está mostrada aí, ó, na tela. E agora nós temos um problema, porque ou eu filmo a minha mão ou eu coloco ela em cima da tela. Quando eu levo a minha mão para cima da tela, fica difícil de vocês fazerem. Fazer assim, ó. Aqui, meu amor, só filma a minha mão aqui. Do lado de cá. Aí, assim, que aí eles veem a tela. Eles vão ver o movimento que eu estou fazendo aqui. Aí, segura aí para mim. Pronto. Então, agora, moçada, olha só. Aqui.
O que vocês estão vendo, tá aqui minha tela. Aqui eu estou mostrando para vocês o vetor, velocidade para baixo, campo para lá. Eu estou tentando mostrar isso, ó. Velocidade para baixo, campo para direita. Então, olha, eu oriento a minha mão, a força está saindo do plano da tela. Saindo do plano da tela. Beleza? Deixa eu representar aqui de outra forma. Uma outra. Imagina que vocês têm um campo magnético que está entrando no plano da Terra. Então, o campo está entrando no plano da Terra. Beleza? Eu jogo aqui dentro uma partícula com carga positiva e velocidade para direita. Beleza? Como é que eu vou representar a força magnética aqui? Ó, eu vou orientar minha mão de acordo com a velocidade. Velocidade é o dedão. Então, eu giro o dedão para a direita. Giro o dedão para a direita. Oriento meus 4 dedos no sentido do campo. O campo está entrando. A carga é positiva, então a força sai da palma da minha mão para cima. A força sai da palma da mão para cima. Tá? O que vocês estão vendo aí é a imagem da minha mão mostrando o movimento, né? Então, ó, aqui nesse desenho, a força magnética é vertical para cima. Tá? Aqui nesse outro, eu vou representar a força magnética, ó, velocidade para baixo, campo para a direita, saindo do plano. Então, eu vou representar a força magnética saindo do plano. Aqui, esse ponto representa o vetor força magnética nessa região.